Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. E nós estamos recebendo ao vivo pela internet Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, que sempre traz aqui nas segundas-feiras a informação sobre o mercado do café. E hoje a gente vai falar um pouco mais amplo, né? Nós vamos falar de como foi o mercado dessa bebida tão apreciada pelos brasileiros e outros povos do planeta, que é o café. Ô Haroldo, bom dia! Seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Bom dia, Paracatu Rural. Um prazer estar aqui novamente com vocês e dividir aí um pouco do nosso conhecimento e avaliar aí esse maravilhoso mundo do café. Pois é, Haroldo, mas antes, como é que tá por aí? Tá chovendo aí? Então, hoje passei aqui o Natal em Ribeirão Preto, choveu a noite inteira, choveu muito, e a lavoura adora, né? Fica tudo bonito, o café principalmente se sente muito bem com isso e ajuda bastante aí a previsão aí para as próximas colheitas aí por vir. Pois é, Haroldo, o mercado do café, ele reflete muito essa questão do clima, né? Se está chovendo, se não está chovendo, se está com risco de geada, se teve geada ou não teve, tudo isso influencia aí no mercado do café. E esse ano 2022 foi mais ou menos nesse sentido aqui, principalmente com relação ao café brasileiro? Muito, muito. Sofremos demais. Nós tínhamos no começo do ano uma perspectiva de uma colheita, de uma safra muito boa, já programada, todo mundo tinha precificado. De repente tivemos uma seca no começo do ano, isso diminuiu o rendimento do café. Depois, na época que é apropriada, que é o inverno, tivemos aí geada, que comprometeu então a safra futura, não a presente, mas sim a futura, trazendo mais instabilidade. Tivemos novamente seca, tivemos agora no começo aí da primavera granizo, né? Muitas áreas sofreram aí com granizo, que também fez aí o seu estrago, localizado, mas sim um estrago, e isso prejudicou demais tanto essa parte de precificação, como também essa parte de estimativa de safra. Entendi. Bom, sempre quando tem uma intempérie que pode prejudicar, então, a produtividade ou a qualidade do grão, nos mercados o valor, então, dá aquela subida, né? Então, pode subir como pode descer, né? Por incrível que pareça, o café, principalmente na Bolsa de Nova York, que depois refletiu no mercado interno, nós saímos de preços muito altos, de R$1.600 as sacas, chegamos já a R$800 a saca, e hoje nós voltamos aí em um patamar não tão ruim, como você mencionou há pouco na rádio, R$1.000 e poucos a saca, né? Então toda essa variação, ela traz muita incerteza para o produtor, principalmente nesse aspecto de como comercializar a safra. Como todos sabem, o café só se colhe uma vez por ano, né? Então você tem que administrar bem todo esse volume que você trouxe para dentro do seu armazém e dividir ele aí no mês, no ano, para você cumprir todos os seus compromissos, que não são poucos. Entendi. Haroldo, no caso do Brasil, quais são as principais as principais regiões produtoras de café aqui para a gente poder tanto abastecer internamente quanto exportação? Bom, não há dúvida que é Minas Gerais, né? É o carro-chefe, está distribuído principalmente no sul de Minas, tem uma parte do Cerrado Mineiro importantíssimo, foi uma nova fronteira descoberta, e depois você tem lá em cima, lá em divisa com Bahia, etc., você tem bastante café também. São qualidades diferentes, são terroirs diferentes, são produtos diferentes, e que essa diversidade
produz e permite que o Brasil tenha o nome de Cafés do Brasil, e não apenas café. Fora isso, você tem o Espírito Santo, que tem aí uma predominância muito grande do café robusta, né, principalmente na área costeira. Foi premiado agora o Espírito Santo um dos melhores cafés do Brasil, uma região alta lá do Caparaó. Você tem São Paulo, que colhe aí uns 5, 6 milhões de sacas, e você tem uma curiosidade muito interessante, o Paraná. No passado, há 30 anos atrás, colhia 20 milhões de sacas, e hoje colhe apenas 2. Foi substituído por outras culturas, principalmente soja, milho, trigo, que seriam culturas aí que seriam resistentes ao inverno, uma vez que o Paraná teve aí safra muito forte e depois teve geada que destruiu todo o parque cafeicultor da região. Quais são os principais importadores do café do Brasil, Haroldo? Bom, com certeza nós temos o bloco da União Europeia, depois você tem os Estados Unidos como o país, o maior importador, e dentro da comunidade europeia você tem alguns portos que seriam na Bélgica e na Holanda. Nós temos um termo técnico para isso que chama hub, ou seja, se leva o café para lá e de lá é distribuído para toda a Europa. Nós temos uma penetração muito grande e importante e conseguimos um espaço maior ainda com essa diferença de preço, não de qualidade, mas de preço com o café colombiano. Dentre os produtos agrícolas que o Brasil exporta, o café ele é um dos principais, além da soja no caso? Não chega a ser. Para nós, toda a turma que trabalha com café, sim, é o mais importante. Não, mas não chega a ser. Ele tem, sim, um valor, principalmente monetário, muito grande. Ele emprega muitas pessoas. Ele tem uma cadeia logística importantíssima. Ele tem um conceito de valor, em termos de você agregar valor ao café. E isso é importantíssimo, mas nós não temos aí essa liderança. E eu acho até, Francis, eu acho que nós estamos bem posicionados. Nós temos agora que trabalhar muito na qualidade do café e na valorização do café. E com isso, você vai ter aí sim uma remuneração justa para fazer frente aí a todos os gastos que são muito grandes, como eu mencionei. Bacana. Haroldo, antes da gente chamar o intervalo, eu queria que você me dissesse o seguinte: dentre os principais cafés do mundo, em que colocação que está o café do Brasil? Infelizmente, nós não somos vistos como um café importante em termos de qualidade. Nós somos um café importantíssimo em termos de volume. A qualidade nós perdemos para países que têm um marketing muito específico e muito, como se fala, peculiar. Então, por exemplo, assim, o pessoal adora o café colombiano, que é extremamente ácido. Nós, aqui no Brasil, como eu mencionei anteriormente, com a palavra cafés, temos sim cafés que são semelhantes ou muito próximos ou até melhor que o café colombiano. Mas não somos vistos e remunerados por isso. É um trabalho de marketing que tem que ser feito. E outra colocação, somos países que têm cafés exóticos, com uma alta altitude, ou mesmo esse que tem o pássaro, né, que come o café e depois sai o café e você prepara o café. O Brasil tem tudo isso, né? É só uma questão de nós comercializarmos e respeitarmos essa qualidade para que isso se reverta em preço, que é super importante. Muito bom. Haroldo, eu vou chamar um intervalo aqui e daqui a pouquinho a gente volta com você novamente aqui trazendo mais informações. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural,
empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. Nós estamos ao vivo conversando com Haroldo Bonfá, economista da Faros Consultoria, que sempre às segundas-feiras traz aqui pra gente as informações do mercado do café, essa bebida tão apreciada pelos brasileiros e, por que não dizer, por todos os paracatuenses e aqui também aqueles que moram e vivem na nossa cidade, apreciam muito o café, né? É muito difícil encontrar alguém que não gosta de um cafezinho. Gente, ô Haroldo, a gente estava falando aqui no intervalo também, né, em off, e você também citou no bloco anterior da questão da publicidade, né, da propaganda, do marketing trabalhado com os cafés. Isso é muito importante, né? O Brasil precisa, na sua opinião, precisa investir um pouco mais na publicidade, na propaganda do nosso produto? Não há dúvida. E na valorização dele, né? É igual o sistema de vinho, inclusive hoje você fala bastante sobre azeite, né? Onde você tem várias qualidades e você tem que descobrir qual é a qualidade que mais lhe apraz. Uhum. Tudo isso faz diferença. Então, a abordagem que você vai ter para cada mercado, ela é muito diferente. Por exemplo, é uma curiosidade que eu acho que vale a pena mencionar. Por exemplo, na Inglaterra, o que eles gostam é da cor do café com leite. Mas o leite deles. Então, se a cor for agradável para eles, eles consideram o café bom. Eles não tomam o café. Em outros países da Ásia, eles cheiram o café. Eles não tomam o café. Eles só o aroma que é relevante. Você tem outros países que eles gostam do tamanho do grão do café. A bebida não é nem tão relevante, mas eles têm que olhar o grão do café e ver um grão enorme, bonito, perfeito. Então, todas essas peculiaridades faz com que você tenha um maior contato com o seu público e melhor valorização do seu produto, revertendo, obviamente, isso em preço. Muito bom. Por falar em preço, por falar em mercado, Haroldo, os números das entidades que trazem essas informações para a gente, né? Que a gente tem aqui os órgãos do Brasil que falam sobre as safras, que no caso é a Conab, o USDA ou USDA, que a gente sempre fala aqui também, traz algumas informações. Diverge um pouco da realidade. Como que foi esse ano 2022? Então, mais uma vez, essa discrepância enorme traz um conflito entre o produtor e o importador. O importador, obviamente, ele vai usar muito mais os dados do Departamento de Agricultura americano, que está estimando agora uma safra 22-23, que já foi colhida, de 62 milhões. E a Conab entra com um número de 50 milhões. Quer dizer, esse número de 12 milhões, só para você ter uma ideia, Francis, é uma Colômbia, né? Uma Colômbia inteira de diferença. Então, essa diferença faz com que as pessoas ou não acreditem no Brasil, ou não acreditem no mercado internacional, e esse conflito reflete em preço. Então, o ideal seria que a gente tivesse um sistema confiável, híbrido, auditável, e com que as pessoas pudessem trabalhar em cima deles para fazer essa equalização entre oferta e demanda. E tudo isso reflete no bolso do produtor, o que é um problema seríssimo. Haroldo, o que o produtor pode aguardar para esse ano 2023, na sua opinião? Você falou no bloco anterior que nós chegamos aí à saca de 60 quilos, cerca de R$ 1.600. Recentemente chegou na casa dos 800 e alguma coisa, e hoje está na faixa de 1.024, que foi o que eu falei aqui no início do programa. O que a gente pode estar esperando de acordo com
as perspectivas do próprio setor que tem as informações corretas quanto ao mercado brasileiro e internacional? Então, o mercado estava trabalhando. O mercado de arábica trabalha para e passo com Nova York, né? E com isso, em Nova York, tendo as suas quedas, como ele teve assim no começo de dezembro, muito fortes, assustou muito todo mundo. Nós vamos agora só colher a próxima safra em junho, julho, né, de 23. Até lá, nós temos que organizar, cumprir, obviamente, os nossos compromissos de venda já efetuados e organizar aí para você ter qual vai ser a safra 23, que é uma grande incógnita. Tem pessoas falando desde 50 milhões até 75 milhões. Quer dizer, esse disparate de análise cria um problema seríssimo. E com isso, o preço também. Por exemplo, se o mercado entende que 70 é o número mais correto, o preço obviamente tende a cair. Se fosse 50, você teria aí um preço alto. O que nós estamos vendo, exatamente agora, nós estamos entre Natal e Ano Novo, é uma época de pouca liquidez e o mercado não faz preço agora nesse momento. Mas no futuro vai depender muito dessa parte climática que a gente já falou, quanto de chuva a gente vai ter, como vai ser a maturação desse café e com isso, que safra que nós vamos colher. Teve muitos cafés que foram prejudicados, não deve ser uma safra muito boa, porém, em termos de qualidade, seria super importante para valorizar e criar preço, né? Que, de novo, eu acho que é um assunto aí super importante para nós. Haroldo, 2020 e 2021 nós sofremos aí com a pandemia de Covid-19, né? Ela ainda está refletindo no mercado do café, como refletiu naquela época? Muito. E você sabe, Francis, que às vezes a gente olha tanto aqui para o nosso vizinho, para os nossos amigos, e fala assim, puxa, mas o Covid já foi. Não foi. A gente tem aí relatos de muitas pessoas com Covid. Graças à vacinação intensa, diminuiu muito a hospitalização. Você pegou o Covid, porém não foi hospitalizado, né? Esperamos, né? E com isso, aqui no Brasil, pelo menos, as nossas perspectivas são boas. No entanto, a China, que é um mistério, né? Agora eu estava lendo hoje de manhã, dizendo que eles proibiram a divulgação de quantas contaminações existem de Covid na China. Por quê? Porque eles perderam a conta. China, perdendo a conta, vão afetar todos os nossos negócios. Vão diminuir a importação de soja, de carne de porco, de trigo, tudo que você puder imaginar. Por quê? Porque, teoricamente, vai ter que ter lockdown e vai ter problema de redução de consumo. Reduzindo o consumo, diminui a frequência de navios. Diminuindo a frequência de navios, menos navios vão atracar lá, voltar para cá, e com isso, chances são, se isso obviamente ocorrer, pressionar frete para cima. Então, sim, Covid, ele permanece aí uma incógnita muito importante, mas principalmente na China. Entendi. Haroldo, nosso tempo já está um pouquinho já escasso, é rápida a prosa aqui, nós falamos muito mais do que a sua participação semanal, mas nós vamos começar a conversar, vamos fazer o seguinte, até uma combina aqui ao vivo com os nossos ouvintes também, de estar pelo menos uma vez por mês tendo a sua participação ao vivo aqui, para a gente poder ampliar um pouco mais a prosa, né? A gente sabe que tem muitas coisas que interferem aí no mercado, e no caso do café também interfere, como o dólar, o petróleo, enfim, diversas outras variações que podem acontecer no decorrer do dia a dia do produtor rural, e ele tem que estar sempre atento. Por isso eu quero que você deixe aqui um recado para o nosso ouvinte, deixe também a forma de o nosso ouvinte, produtor rural, entrar em contato com você. Claro.
Olha, Francis, um prazer estar aqui com você, dividir um pouco aí do nosso conhecimento, transmitir aí a todos um excelente 2023, muito trabalho pela frente. Eu insisti bastante de falar a palavra qualidade. Vamos trabalhar com qualidade, vamos produzir coisas importantes, não só para nós, para o Brasil aí, e para o mundo todo. Isso é super importante. Estou sim aberto e também faço aí um desafio aí para os seus ouvintes que estão aí atentos. Escrevam para você, Francis, escrevam para mim e para falar o que eles querem ouvir, né? Sim. Qual é o assunto que tem mais interesse, que a gente aí pode abordar nessa chamada aí que você está fazendo, vamos falar aí de uma vez por mês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 11 95640 4741. Eu vou repetir, 11 95640 4741. Meu nome é Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Desejo aí, como eu já disse, um excelente 2023 para você, Francis, sua família. Obrigado. E para todos aí de Paracatu, viu? Um grande abraço. Valeu, Haroldo, muito obrigado. Deus abençoe você, toda a família e toda a equipe também da Faros Consultoria. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora aquele convite especial a você que nos acompanha, seja na TV, no rádio ou pela internet. Seja parceiro do Paracatu Rural. 3 formas. Primeiro, siga as nossas redes sociais. Nós estamos em diversos aplicativos, em diversas plataformas. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud Podcast e ainda tem outros aplicativos e o nosso site paracaturural.com. Se você puder, acompanhe todas elas. 2. Curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts e os áudios. E 3. Se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou seja um patrocinador, anunciando a sua empresa no nosso site, nas redes sociais, no nosso programa de rádio. Nós precisamos de você para continuar trazendo aqui as informações e as notícias do agronegócio brasileiro e internacional. Deixamos então um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Para minha amada esposa, um beijo. Te amo, Paula. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.